tranquilo, gente, porque a saída lá do Marcos Mion da Record deixou uma mágoa bem grande lá no peito do apresentador. Ele deu uma entrevista lá pro portal Léo Dias e disse que hoje em dia, aliás, desde aquela época até hoje, ele não segue ninguém da Record. Ele recordou de quando foi desligado da emissora, praticamente da noite pro dia, e disse que o golpe foi tão forte que fez com que ele tomasse essa decisão aí de não seguir mais ninguém lá do trabalho antigo, porque precisava aí se valorizar, e para isso ele não queria ficar vendo os ex-colegas de trabalho nas redes sociais. O que eu acho uma decisão extremamente inteligente. Inclusive, você deve levar essa decisão pra vida, sabe? Terminou o namoro? Para de seguir a pessoa, saiu do trabalho, para de seguir. Se for, claro, um trabalho quando você foi demitido, rolou uma coisa ruim. Mas é isso, esse negócio de continuar seguindo nas redes sociais, continuar vendo ali. E a gente sabe, na rede social todo mundo é feliz, ninguém é triste, ninguém tem problema de trabalho, ninguém tem problema de relacionamento. Então, assim, achei interessante da parte do Mion confessar essa parte. Qual é a sua opinião? Você acha que ele tá certo, Lucas Pazin, em ter feito essa decisão? Não, Rafa, eu vou discordar de você. A minha opinião é totalmente contrária à sua, tá? Eu acho que no caso de ex-namorado, ok, você pode parar de seguir, você pode bloquear, pode não falar nunca mais. Mas no caso do Mion, ele sabia que ele corria o risco de reencontrar essas pessoas. É um meio que parece muito grande, mas não é. Né? O meio que ele circula é o mesmo meio que o Rodrigo Faro circula e que eles poderiam se reencontrar. Então, assim, bloquear ou parar de seguir, né, no caso, não seguir o Rodrigo Faro, deixa uma ferida ali, mostra que tem uma ferida muito aberta e faz a gente ter diversas interpretações. Se eles se seguissem, por exemplo, de repente não rolaria tantos boatos de conflito, de briga e tudo mais. Então, deixar de seguir o Rodrigo Faro ou deixar de seguir qualquer outro apresentador da Record não ia fazer o Mion parar de perceber coisas que as pessoas estão fazendo. Eles são personalidades. A gente recebe notícias e vê sobre o Rodrigo Faro, mesmo se você não seguir ele. Né? Você assiste uma televisão, você passa isso, você vê aquilo nas notícias e tudo mais. Então, assim, deixar de seguir, eu deixei de seguir algumas pessoas da Record porque eu fiquei muito decepcionado. Para mim, pareceu uma desculpinha do Mion. Porque tudo bem, não estou retirando, né, o lance dele ter falado que sofreu muito com essa demissão da Record. Eu acredito nele em relação a isso. Mas colocar o Rodrigo Faro aí nesse mesmo bolinho aí de confusão, eu acho que foi uma desculpinha do Mion. Ô Ricky, seja o voto de Minerva aqui nessa história. Você tá concordando comigo ou com o Lucas? Cuidado com o que você vai dizer, pois eu estou aqui na central e eu posso pedir pro pessoal cortar a sua câmera. Mentira, eu tô brincando. Por favor, pode também falar sobre isso. Infelizmente, eu vou ter que ser censurado. Eu concordo com o Lucas e tem um detalhe. Ele inventou essa historinha de eu dei um follow na Record inteira. Mentira, ele ainda seguia a Ticiane e a Adriane Galisteu, que estão lá desde a época dele. Aí. Em nenhum momento elas levaram um follow. Ele deu um follow em que ele não ia com a cara. E eu sei, o Lucas sabe, todo mundo sabe. O Mion não era uma pessoa muito querida na Record. Era uma pessoa difícil, ele dava trabalho, ele comprava briga até com diretores. Ele saiu da Fazenda justamente por ter se indisposto N vezes com o Carelli. O Carelli pode ser um diretor difícil, todo mundo também sabe disso, mas é a questão de organograma. É o seu chefe, você deve respeito a ele, por mais inconveniente que ele possa ser. O Mion, ele era insubordinado, ele comprava briga, ele tirava ponto no ar, ele rodava a baiana, ele fez por onde ser demitido da Record. Se ele ficou surpreso é porque ele não tem muito a realidade do mercado empresarial. E eu tô vendo aqui na tarde o Prisco perguntando: já ia o dizer, Mion quero deu que você errado responda. na Globo? Quero ouvir a opinião dos dois também. Ele começou muito bem, sendo aclamado, sendo querido por Deus e o mundo. Todo mundo falava, nossa, como o Caldeirão tá melhor, ele merecia o domingo, o Hulk faz um programa chato, o Hulk não tem nada a ver. Já se passaram 4 ou 5 anos, não lembro direito, e hoje em dia quem está com tudo é o Hulk. E o Mion é massacrado pelas redes sociais, falam que ele faz programa pra crente, que é o mesmo programa em loop, que ele continua num personagem de eu amo a Rede Globo, como a Globo é linda, como a Globo é maravilhosa, é o sonho da minha vida estar aqui. E de fato, isso enche o saco. Uma coisa é você mostrar gratidão uma vez, 2 vezes. A outra é você estar em loop há 4 anos na TV aberta com o mesmo discurso chato e repetitivo. Mostra apenas que ele é um personagem. E um personagem de qualidade muito duvidosa.
Eu concordo também com o Rick. Eu acho que o problema do Mion não é que ele deu errado na Globo mesmo, não. É que ele é um personagem muito cansativo. No começo, as pessoas compraram, né? Ele viveu como se fosse uma montanha russa aí na Globo. As pessoas compraram e ele subiu. Que bonito, o Mion sempre quis trabalhar na Globo e tal. Mas esse personagem não evoluiu. Esse personagem não mostrou outras vertentes, não mostrou outros lados, não se adaptou. O Mion parece que ele tá sempre preso nesse mesmo personagem, e é um personagem chato, é um personagem realmente cansativo. Para mim, o grande problema do Mion é que ele é cansativo. Eu vejo, assistir o Mion ali na TV é cansativo, porque parece que você, sim, tá assistindo a mesma coisa. Se eu assistir um programa, parece que é igual. Eu não sinto essa diferença. Então, isso cansou as pessoas. As pessoas cansaram de vibrar com as conquistas do Mion. A gente vibra por um tempo, depois a gente cansa. Isso faz parte. E o Luciano Huck, aí, né, o Luciano que estava em queda, vamos dizer assim, e agora subiu, porque ele se adaptou, ele mudou, ele foi atrás de coisas que fizesse o nome dele viralizar de outras formas. Eu acho que essa é a diferença dos dois, assim. O Mion acabou afundando porque não funcionou, né? O programa até tentou criar algumas outras coisas para eles, tentaram se adaptar, tentaram mudar a audiência, mas o personagem do Mion é cansativo. Então, quando é assim, fica difícil realmente a gente pensar. Não acho que ele deu errado, eu acho que ele ainda é um grande nome da TV Globo, mas eu, por exemplo, a minha audiência ele não tem, porque eu acho cansativo assistir tudo que o Mion faz, tudo que ele fala, o jeito que ele fala. Rick, você que acompanha sempre números em relação à audiência, como é que tá a audiência ultimamente do programa do Mion? Porque o pessoal tá perguntando aqui nos nossos comentários. Ele tem conseguido manter essa audiência, fazendo aí essa trajetória toda, sendo cada vez mais evangélico, mais gospel, por assim dizer? Ele teve um início de ano muito turbulento, empilhando recordes negativos de pior audiência desde a estreia do programa. Acho que aconteceram em 2 ou 3 semanas consecutivas. Mas ele conseguiu se recuperar à partir que o ano foi avançando e muito, pasmem, investindo nessa competição de canto gospel. O público comprou, é um gênero que já tinha força na TV aberta, foi popularizado durante muitos anos no programa Raul Gil, que saiu do ar no início do ano, e o Mion teve esse feeling de abraçar e acabou conseguindo conquistar um público. E é só a gente lembrar que o Amaury Soares, em 2 Rio to Seas atrás, apresentou uma pesquisa que mostrava que o Brasil, daqui a alguns anos, será um país predominantemente evangélico. O Mion fez esse aceno justamente já pensando no futuro, em como voltar a ser braçado e eu diria até mesmo em como construir um novo personagem. Porque esse personagem atual dele foi construído pela Cynthia Arayon, que foi assessora dele durante anos, tiveram um rompimento meio complicado, que ela até escreveu um texto muito duro, que o Lucas deve relembrar mais detalhes, que ela fala que ele era uma figura muito montada, que ele era até meio abusivo, que o que ele dizia nas redes sociais não condizia com a persona dele de verdade. E curiosamente foi a partir desse momento que a carreira dele deu uma enterrada. Sim. Bora aproveitar. Ela acusa de ingratidão, que eu acho que é o mais forte. Bora aproveitar aqui ainda esse rumo e aproveitar aqui e responder a pergunta da Olivia, que a gente está falando exatamente dessas dificuldades pela qual o Mion está passando desde o início do ano, dessas tentativas de mudança que não está servindo tanto. Ainda tem chance de Mion no BBB? A gente pode ver ele capitaneando esse que é o programa um dos programas mais rentáveis da Rede Globo? Duvido. Acho que a Globo nunca daria o braço a torcer de colocar um ex-apresentador de A Fazenda, que é o principal produto da concorrente, apresentando o maior reality show do país. Isso abriria margem para uma série de comparações que a Globo não precisa se expor. Sim. O BBB é o principal faturamento da TV brasileira no primeiro trimestre. O ano das outras emissoras só começa quando o BBB acaba. Não tem por que eles passarem esse recibo de contratamos o apresentador que fazia o reality da concorrente porque o nosso produto é inferior. Não, jamais. É isso, gente, tem muito assunto, tá vendo? A gente puxa um assuntinho só uma entrevista lá que ele falou, e daqui, já estamos discutindo se vai dar certo no BBB, se a audiência tá boa, mas é porque é exatamente isso, né? Quando a gente puxa um assunto e todas as frases que eles dão dessas entrevistas, como o próprio Lucas falou no início, né? Fica feio, você fica ali de seguir todo mundo, mas não seguiu, ele continuou seguindo uma pessoa, deixou de seguir outra, e a gente fica nesse meio termo. Inclusive, ele deu nessa mesma entrevista falando que não tem problema com o Faro, não tem ciúmes dele, que também deixou de seguir o Faro nessa leva, quando saiu lá da Record. Mas parece que a pulguinha atrás da orelha tá rolando e a gente vai ficar cutucando essa pulga até o fim do ano para ver aí o que é que vai acontecer com o futuro do Mion lá na Globo.
Bora pra frente, ó, porque a Vanessa Camargo decidiu pôr o dedo lá na ferida, finalmente.